Boa tarde ao sócio do Simpol. Então, hoje, dia 22 de julho de 2020, novamente aqui com vídeo semanal, por enquanto semanal, muito provavelmente a partir da semana que vem será quinzenal ou conforme as notícias irão surgindo, né? Hoje aqui vamos gravar um vídeo com a colaboração e participação do Dr. Maico, da Baratieri Advogados. Vamos atualizar dos últimos acontecimentos, deixando bem claro que no grupo Telegram essa semana não teve pauta, não teve provocações, né, quanto aos assuntos, mas como nós temos algumas notícias aí mais recentes, decidimos gravar hoje, mas já avisando que muito provavelmente será quinzenal ou conforme a demanda vai surgindo, tá bom? Então, Dr. Michael, novamente obrigado por ter comparecido. Vamos ao primeiro assunto, a atualizar os colegas, que é quanto a uma pauta, um agendamento de um julgamento de uma ADI aqui no estado de Santa Catarina, correto? Salvo engano, me corrija se eu estiver errado, nós ajuizamos, né, nós provocamos o judiciário nessa ADI para, na verdade, discutir a Lei 16.774/2015, que é a lei que trata dos nosso banco de horas, disciplina a folga do policial, dentre outras normativas ali. Se o senhor puder nos informar mais um pouco sobre essa ADI, né, e a data do julgamento, por favor. Obrigado, diretor. Boa tarde. Cumprimento especial também aos sócios que nos assistem, nos ouvem. E, de fato, doutor Paulo, essa ADI foi ingressada então em setembro de 2019 pelo Simpol com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade da Lei 16.774/2015, alegando então que ela teria alguns vícios de forma. Essa lei, doutor Paulo, como bem o senhor colocou, ela então foi editada lá em 2015 por meio de uma medida provisória, e aí ela então estabeleceu a questão da jornada de trabalho, criou o famoso banco de horas, né, doutor Paulo? E também alterou os critérios do pagamento da IRESA. Então essa lei, além da questão da jornada de trabalho, ela também afeta ali a questão da IRESA, que ela prevê o não pagamento durante os afastamentos. Então até o Simpol tem demanda específica para esse tipo do associado que acaba perdendo a IRESA quando tira uma licença, tira uma férias. Tudo, doutor Paulo, em função dessa mesma lei que então o Simpol está questionando perante o Tribunal de Justiça, pedindo a declaração de inconstitucionalidade dela. E aí, doutor Paulo, essa ADI ela foi pautada para ser julgada dia 5 de agosto de 2020. Daqui 2 semanas, exatamente, daqui 2 semanas, na próxima quarta, ela será julgada pelo nosso Tribunal de Justiça, em sessão do órgão especial. Então, serão 25 desembargadores pelo regimento interno, doutor Paulo, que vão apreciar essa ADI do Simpol, que visa, então, afastar essa lei que tanto prejudicou o associado, né? Tanto na parte da questão das horas, os plantonistas que acabam saindo prejudicados por conta dessa lei, que não podem contabilizar as horas extras, também não são indenizados por elas, então cria uma situação bem difícil. O Simpol também está sensível à causa e tem uma ação específica só para os plantonistas, e essa lei também que veio prejudicar a questão da IRESA. Então é uma lei no sentido do Simpol que prejudicou muito a categoria, então o Simpol veio questioná-la judicialmente e a decisão do tribunal a respeito dela vai sair agora, a princípio, no próximo dia 5 de agosto, com acompanhamento, é claro, do Simpol. Tudo bem, então dia 5 de agosto. Como é que está funcionando aí o expediente do tribunal? É julgado de porta fechada? Qual é a participação do Simpol ou do escritório Baratieri nesse julgamento, nessa data? Doutor Paulo, até antes da pandemia, as sessões do TJ eram presenciais, físicas, que a gente chama. Então, os advogados poderiam se deslocar até o tribunal, fazer as suas defesas, fazer as sustentações orais e acompanhar de perto os julgamentos. Após a pandemia, doutor Paulo, o tribunal criou 3 tipos de sessões de julgamento. Então, a sessão física, que já é a conhecida, a sessão totalmente virtual, que eles julgam sem a presença e sem acompanhamento por parte dos interessados, e é feito num sistema sigiloso ali, com o sigilo das informações. Então é um painel de julgamento, que a gente chama, julgamento totalmente virtual. E existe um terceiro tipo, que é o julgamento por videoconferência, Paulo. Esse julgamento, para fins do tribunal, ele é considerado uma sessão presencial. Então, nesse tipo de julgamento, que vai ser o julgamento da ADI, a ADI vai ser julgada por meio de videoconferência. Os nossos advogados aqui da Baratieri Advogados,
O Simpol vai poder acompanhar toda a sessão, inclusive vamos poder fazer sustentação oral no dia do julgamento perante os 25 desembargadores. Teremos 15 minutos então para reforçar toda aquela argumentação que a gente já traz desde o início do processo para afastar essa legislação de 2015. Então a gente vai ter esse julgamento no dia 5, com a participação por videoconferência dos advogados e podendo fazer a sustentação oral e a defesa do processo, reforçando todos os argumentos que até agora já estão presentes nos autos. Perfeito, doutor. O número da ADI e a data do julgamento, ela vai aparecer aqui na tela, para quem quiser acompanhar. Ela é pública, não tem sigilo, né? Exato. Os sócios poderão acompanhar no site do TJ. E com certeza nós vamos divulgar também nas nossas redes. Para quem não lembra, né? Mas se porventura não assistiu, procurem no canal do YouTube. Salvo engano, semana passada, na retrasada, nós falamos ali, acho que uma meia hora, sobre a Lei 16.774 de 2015, todos os malefícios que essa lei trouxe, né, os problemas que causaram, essa proibição que teve dos colegas lançarem e contabilizar as horas excedentes em época de pandemia. Ela veio dessa legislação. Nós estamos com uma ação já tramitando específica essa proibição das horas extras da pandemia, já acredito que esteja aí, daqui a uns dias já teremos uma decisão, mas a ADI, ela na verdade, ela está considerando, ou melhor, está tentando considerar a lei incompleta, ela é inconstitucional. Né? Exatamente. Pode falar. Até pegando o gancho, doutor Paulo, no caso de vitória no processo, a lei então ela é declarada inconstitucional, ela perde os seus efeitos. E aí o Simpol, né, diretor, ele não é contra a lei, contra o banco de horas, né? Exatamente. Mas aí o Simpol vai querer então sentar junto com a administração e construir uma nova norma que atenda ali às necessidades do policial civil associado, né? Então o Simpol não é contra o banco de horas, mas sim ele quer sentar para uma futura legislação e poder definir esses critérios de formas mais razoáveis. Exatamente, doutor. Lembrando que, novamente, bem pontuado, o sindicato não é contra, né, uma normativa que regula algo que é necessário, né? Um banco de horas, ou seja, uma contraprestação pelo serviço. Porém, essa lei vigente, ela não nos favorece. Em 2015, eu não sei onde estava o Simpol, onde estava a direção do Simpol, que deixou que essa lei passasse assim, dessa maneira. Então, nosso objetivo agora é, se considerado constitucional, que nós, assim como estamos fazendo com o projeto de promoção, que a gente consiga sentar e elaborar, né, uma norma mais justa. Né? Só para dar um exemplo, não faz sentido o indivíduo, o policial fazer uma hora excedente noturna, além de excedente ser noturna, e ser pago proporcionalmente com uma hora de descanso, digamos assim. Né? Se nós usarmos, por exemplo, a CLT como analogia, ela já conta quase o dobro. Né? Exatamente. Então, isso nós temos que sentar e discutir, né? Qual é a proporção mais correta, além de um período intrajornada, né? que não acabe com a saúde do policial civil. Eu sei que a atividade policial ela é atípica, ela vai fazer com que o policial não durma, enfim, plantões de 24 horas, etc. e tal, mas não emendar expediente, plantão e não conseguir ficar 4, 6 horas repousando. Isso aí não pode acontecer. Então, esse é um dos objetivos, tá? Mas nós vamos informar e acredito que semana que vem, no próximo vídeo, se tiver vídeo, nós vamos já divulgar amplamente o resultado, né, doutor? Perfeito, diretor. O outro assunto, então, que nós temos é sobre um projeto de lei que a ideia ela surgiu aqui no sindicato. Primeiramente, nós tivemos aqui uma sugestão de se fazer uma ação solicitando a suspensão dos empréstimos consignados, do desconto em folha dos consignados dos policiais civis. Essa ação ela foi impetrada, já foi divulgada já a numeração, só que ela está em pendente decisão, né doutor? Surgiu, nesse meio tempo, enquanto não foi decidido, né, pelo judiciário, a equipe Baratieri Advogados, ela sugeriu, então, uma apresentação de uma ideia, de um projeto de lei, para que algum deputado, né, que se comprasse a ideia, apresentasse na LESC. Então, a equipe Baratieri, ela redigiu um texto e nós sugerimos para o doutor deputado Maurício Skudilac
que de pronto aceitou a sugestão e essa semana nos mandou, né, já assinado o PL, e informou que nos próximos dias deve estar ganhando aí uma numeração, acho que até sexta-feira ele vai estar ganhando uma numeração para a gente poder divulgar. Foi como foi da autoria de vocês a sugestão, se puder falar um pouco sobre esse projeto? Diretor, é isso mesmo, só reforçando, o Dr. Paulo já comentou, para deixar o sócio bem a par também e trazer uma notícia boa, né, nesses momentos difíceis que a gente está vivendo. O Simpol, desde o início da pandemia, esteve sensível às causas, principalmente a questão financeira dos associados, que já vem bem na questão desse assunto dos empréstimos consignados. Então, na época, doutor Paulo, a gente havia proposto uma ação coletiva objetivando suspender os empréstimos consignados durante 4 meses para todos os associados do Simpol. Essa ação está em trâmite ainda, não finalizou, está em trâmite, aguardam um julgamento. E, paralelamente, foi pensada essa ideia pela Baratieri, foi construído o texto, e aqui eu já agradeço o Simpol em nome do diretor Paulo por ter encampado a ideia, ter ido atrás dos deputados, né, ter se comprometido a apresentar a nossa minuta, e ela foi felizmente aceita pelo deputado Maurício Scudillac. O PL ainda não tem número, né, doutor? Mas assim, já vai ser encaminhado, o deputado nos garantiu, e vai à votação. Então, esse projeto de lei, se for aprovado, doutor Paulo, vai vir num momento bom, nesse momento de crise que a gente vive, no sentido do que? Para suspender os empréstimos consignados dos servidores, dos policiais, durante 4 meses, durante 120 dias. Então, digamos que ele seja aprovado nos próximos dias, nós teremos 4 meses de suspensão de consignado. Tá, desculpa lhe cortar, já lhe cortando. Então, vou fazer um exemplo prático aqui. Eu, como todo bom policial, servidor público, estou lá cheio de consignado. Suspendeu hoje, o projeto foi aprovado, suspendeu hoje o meu consignado. Daqui 4 meses, quando eu começar a pagar, daqui 5 meses, quando eu começar a pagar de novo, isso aí, se contabilizar juros e correção, eu vou estar devendo um novo empréstimo. Então, doutor, sensível a esse ponto também, nossa redação foi nesse sentido, e encampado a ideia pelo Simpol, foi previsto textualmente no PL, no projeto de lei, para que então fique suspenso durante 4 meses os empréstimos na folha do servidor, do policial, só que durante esses 4 meses não pode correr juros, multa e nenhuma outra qualquer forma de atualização, porque senão realmente aconteceria isso que o doutor está prevendo, não teria a certa vantagem para o policial, de fato, suspender. Então, o projeto, se aprovado nos termos que o Simpol propôs, ele vai prever então a suspensão durante 4 meses e nesse período não vai poder correr juros, multa e nenhuma outra forma de atualização, ou seja, daqui 4 ou 5 meses, quando voltarem os descontos, vai ser no valor de hoje. Perfeito, então. Assim agora eu vejo vantagem. Então, né, vamos aguardar o número do PL, aí vamos pedir depois que os sócios provoquem os deputados ali nas redes sociais para que votem favorável. Não causa nenhum prejuízo para o Estado, não vejo por que não passar isso, né? Enfim, agradecer também a equipe, a assessoria do deputado Maurício, né, que muito rapidamente, né, enfim, ajustou o texto, enfim, analisou e nos deu um retorno. O seu Edson, o nosso colega policial civil, Michela. Então, agradecer aqui, né, publicamente. E vamos aguardar, né, para a semana que vem para ver o que andamento foi dado nisso. Vamos na verdade, é um recado, todo mundo já sabe o que aconteceu, mas vamos dar um recado aqui sobre a Previdência do Estado. Se alguém, reforma da Previdência, se alguém quiser saber mais tecnicamente quanto a prazos, se existe prazo para essa votação da reforma, possíveis consequências de votação ou não votação, semana passada foi feito um vídeo ali, o doutor Noel falou, acho que uma meia hora sobre. Tá? Agora nós vamos atualizar do que aconteceu essa semana, era para ter sido votado, não foi votado. E aí me parece, doutor, me corrija se eu estiver errado, que semana passada era para ter sido votado, não foi, semana também não, e agora eles ficaram de votar na semana que vem. Qual é a diferença do acordo da semana passada para essa e para outra? Isso aí só parece que estão empurrando com a barriga e não se toma uma decisão quanto a isso. Então, diretor, realmente a impressão que passa mas no sentido de que o Simpol está acompanhando firmemente todas as sessões, todos os encontros, todos os trâmites, a gente tem acompanhado toda a movimentação referente ao PL. Inclusive estivemos na semana passada, né, doutor, uma reunião online com o deputado
Marcos Vieira, que é o presidente da Comissão de Finanças da Alesc, justamente para ajustar alguns itens ali do PL, enfim, dar um andamento ao procedimento. E aí, diretor, realmente ficou para votação, a gente reconhece que ele está aguardando uma votação faz algum tempo já. O que tem de diferença de uma semana para outra? É que nessa última terça, eles se comprometeram, diretor, os deputados se comprometeram, entraram num consenso, pelo menos, acho que já é um grande avanço, então, para ser votado no próximo dia 28, terça-feira que vem. Então, o Simpol pede um pouco mais de paciência para os associados, eu sei que é uma causa sensível, preocupante, mas também muitos dos medos foram desmistificados no último vídeo, né? A questão do prazo, que não há, enfim. Então, dado esse comprometimento dos deputados que foi feito na última terça, acreditamos que na próxima terça, então, tem uma votação, diretor, e aí o Simpol vai acompanhar e vai comunicar todos os associados. Então, pelo menos essa promessa já dos deputados, esse comprometimento em votar na próxima terça. De não passar de terça que vem. Exatamente. Na CCJ, né? Na CCJ, que é o deputado Romildo Titon fez ali o comprometimento, então, de terça que vem, acredito eu, doutor, que não passa. O deputado Titon, ele é o presidente da CCJ. Presidente da CCJ, exato. Na última sessão, ele, então, agrupou o pessoal ali e fez os deputados se comprometerem, então, para que na próxima semana tenha votação. E o lado bom é que teve um consenso entre eles no sentido, não, vamos votar. É uma causa que precisa ser resolvida. Confere que ficou como seu primeiro item a ser votado, né, da semana que vem. Exatamente. Perfeito, então vamos aguardar novamente, né? Lembrando que apesar de não ter, como foi explicado na semana passada, não ter um prazo, a Polícia Civil precisa que seja votado, como, primeiramente, como foi apresentado o substitutivo na CCJ, né? E ainda para tentarmos melhorar o texto, né? Dito isso, vamos cobrar os deputados, né, que se comprometeram a nos ajudar. A gente colocou nas redes aí mais cedo, em especial para que mandem mensagem nas redes sociais ali para o deputado Cobalchin, que foi um dos deputados que, frente a frente lá na Assembleia, nos garantiu o apoio à Polícia Civil, e agora andou rumores aí que talvez ele voltasse com a bancada, etc e tal. Então vamos cobrar o deputado, né, para que honre sua palavra, enfim, e apoie a causa da polícia. A rede social é bem fácil de procurar, né, do Cobalchin, Instagram e Facebook. Do mais, agradecer ao doutor a participação. Tá? Semana que vem, quem sabe, se tiver notícias novas, aí nós retornamos. Sigam as redes e esse vídeo vai estar aí no mais tardar na quinta tardinha nos grupos Telegram, YouTube e rede social. Obrigado.